Foi um pouquinho difícil trazer o Dr. Haroldo para cá. Eu falei com ele que ele tem a capacidade de colocar anzóis em volta dele, e ele vai passando, ele vai juntando as pessoas que vão seguindo até aqui. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer esse momento que você está nos dando, e os jornalistas do meio espírita aqui têm a oportunidade de fazer suas perguntas e ter suas respostas em função de todo o conhecimento que você tem. Nós temos aqui, conforme o Hélio comentou, o Aparecido Belvedere do Clarim, a Isabel e a Eliana do Correio Fraterno do ABC, o Hélio Dias da Web Rádio Fraternidade, José Aparecido da Rede Amigo Espírita. Foram as pessoas, dentre as convidadas, que aqui se encontram para fazer as perguntas. Como a gente tem um número relativamente pequeno de pessoas, eu acho que não há necessidade da formalidade de ter uma ordem das perguntas. Eu acho que a gente vai batendo um papo informal aqui nessa coletiva. As mulheres, como têm preferência de iniciar, Eliana, por favor. Bom dia, Haroldo. Bom dia. Finalmente a gente consegue conversar, a gente está tentando fazer uma entrevista com ele pelo Face, por e-mail, a gente sabe que ele é super atribulado, é um prazer imenso a gente estar aqui com você. É uma alegria, né, estar aqui. Muito gostoso, né, esse reencontro. Peço desculpas de não ter atendido antes, é porque a gente está envolvido no término da tradução do Novo Testamento. E quando reúne isso com atividade familiar, mais atividade profissional, o tempo está muito escasso. Né? Mas assim é bem mais gostoso. Nós estamos aprendendo a desenvolver a disciplina. Não, mas assim é bem melhor, né? A gente queria pautar alguma coisa com você, no sentido, primeiro, desse seu estudo com o aramaico e o hebraico, né? Você está dizendo que você sempre estudou as parábolas de Jesus, né? Mas a minha pergunta é, o que te levou a estudar a língua para poder buscar alguma coisa diferente dentro de um evangelho que você já vinha estudando e que já está sendo divulgado e que tem Bíblia e que tem tanta coisa? Você queria buscar o quê? Eu tive uma grande bênção da espiritualidade, que o meu primeiro contato com o espiritismo foi ter recebido, aos 15 anos de idade, o livro Nosso Lar. Quando eu li essa obra, eu tive uma identificação imediata e total. Eu me sentia como se aquilo fosse, se eu tivesse chegado a um porto seguro, como se fosse uma área conhecida. Uma semana depois eu recebo uma mensagenzinha, fui para uma mocidade espírita, e havia uma tradição de estudo da obra de Emmanuel, de estudo das obras de Evangelho naquela casa espírita. E aí, poucos meses depois, eu fui parar no Grupo Emmanuel de Belo Horizonte, que é um grupo fundado em 1950, por pioneiros do espiritismo em Belo Horizonte, amigos da dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, Manuel Alves, amicíssimos do Chico, Honório Abreu, Mário Sampaio, Damasceno Sobral, um grupo de espíritos que tinha uma tradição muito forte e pouco comum no movimento espírita, que era o estudo de toda a Bíblia à luz da doutrina espírita. Porque era comum nós encontrarmos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, mas era pouco comum o estudo bíblico na casa espírita à luz da doutrina espírita. Então, quando eu chego nesse grupo, muito jovem, e tenho contato com isso, eu começo a ler sedentamente Emmanuel, os romances, os comentários, Caibar Schutter, a obra de parábolas que é sensacional, a obra Apocalipse do Caibar Schutter, que é um livro fininho, mas extremamente denso. E, à medida que os anos passam, e lendo atentamente um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado A Estranha Moral, onde o Kardec comenta sobre o versículo amar e odiar, odiar pai e mãe, ele faz um comentário extraordinário, codificador, mas há uma nota de pé de página que é de um amigo de Allan Kardec que conhecia grego e hebraico. E aí ele esclarece a Allan Kardec que as traduções não eram felizes naquele ponto, porque elas não consideravam os elementos da língua hebraica e da língua grega
que o amar e odiar era uma forma literária de você expressar amar mais e amar menos. Aquilo me encantou. Então eu percebi que o estudo da língua era uma chave para penetrar, para mergulhar mais profundo, né? Para ir mais fundo nas questões. E ao procurar no movimento espírita, eu me surpreendi que o movimento espírita não tinha uma tradição de estudo bíblico. Ao contrário do movimento católico, do movimento protestante, em que há escolas, já há formação de pessoas, onde elas aprendem as línguas bíblicas, tem cursos bíblicos, no movimento espírita nós não tínhamos essa tradição de estudar. Não obstante a riqueza de material sobre Evangelho, Novo Testamento e Bíblia que há na doutrina, a começar pela monumental obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um monumento. À medida que eu fazia o curso de Direito, eu comecei a fazer grego, as matérias isoladas do curso de grego. E eu me formei em grego, em matéria língua e literatura, fiz crítica textual, paleontografia. E quando você começa a ler o Novo Testamento no original grego, é um mundo que se descortina. Quando eu comecei a fazer isso, eu entrei em contato com a obra de dois grandes espíritas também, que é Canuto Abreu, o Evangelho por Fora, e a obra do Pastorino, né? Que não é propriamente uma obra espírita, né? No sentido doutrinário, ela tem mais um viés espiritualista, né? Mas havia um grande conteúdo histórico e linguístico muito interessante. E eu percebi que aquele era o caminho, né? E ao formar no grego, o hebraico e essas línguas do Velho Testamento, elas vieram como que uma necessidade, porque não tinha como aprofundar sem entrar na língua da Palestina, na língua da época de Jesus, né? E aí foi um caminho sem volta. Eu vou emendar minha pergunta, que aí depois eu deixo o microfone. Em cima desse estudo, o que é que você descobriu de diferente? Eu confirmei na prática uma afirmação de Kardec que está na introdução histórica do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que é impossível compreender o Evangelho sem que a pessoa estude o estado da cultura e da sociedade judaica da época de Jesus. É ipsis literis o que está na introdução histórica. É um parágrafo e depois ele começa samaritanos, publicanos, definindo. Mas antes de falar de samaritano e publicano, ele coloca esse um parágrafo, que é extraordinário. Eu pude constatar isso. Sem o conhecimento da língua de um povo, da literatura de um povo, nós não entendemos esse povo. Então, entender as parábolas, entender a linguagem dos evangelhos e da Bíblia de um modo geral, sem o conhecimento da cultura judaica, da cultura greco-romana que circundava a Israel, aquela região, é impossível uma compreensão profunda de certos elementos do Novo Testamento e da Bíblia de um modo geral. E a maioria dos equívocos de interpretação bíblica, a maioria dos equívocos, dos fundamentalismos, dos fanatismos, das leituras literais, são decorrentes de uma falsa compreensão da língua e da literatura daquele povo. Você consegue dar dois ou três exemplos, três passagens? Sim, tem esse exemplo, nós temos esse exemplo clássico do amar e odiar. Jesus afirma, aquele que não odiar pai e mãe, não me amar não é digno do reino dos céus, né? Em que esses verbos, na língua hebraica, há um expediente literário que quando você quer expressar gradação, amar mais e amar menos, você usa opostos. Opostos feitos em forma poética. Então, você faz aquela oposição e nesse contraste você passa a ideia de gradação. Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E uma série de frases de Jesus que estão na poesia hebraica. Às vezes, Jesus usa esses expedientes e se você não conhece literatura, você faz afirmações absurdas sobre esses ensinos de Jesus. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, que é o mais comum.
Quando Jesus está na cruz, está isso narrado nos evangelhos, ele diz, Eli, Eli, lama sabatani, né? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonastes? Né? E a gente lê, rios de tinta já correram, e pessoas, Jesus fraquejou, e ele sentiu medo, e escrevem coisas assim que não tem o menor sentido, por não entenderem que, na verdade, ele está recitando o Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Ele está simplesmente recitando o Salmo. E por que ele está recitando esse Salmo? Porque, na verdade, do momento que ele é preso até o último suspiro na cruz, Jesus recita salmos. São mais de 30 salmos recitados por ele, do momento que ele é preso até o momento da crucificação. Ele vai recitando textos do Velho Testamento, e aí a pergunta muda de foco. Não é porque ele disse isso, porque ele está só recitando os salmos. A pergunta é por que ele está recitando os salmos? E quando você faz um estudo desses salmos, da literatura da judaica e da importância desses salmos, a gente entende de porquê de cada salmo que ele está citando e qual lição ele está dando. Como que se chega nessa conclusão sem um estudo da literatura e da cultura? É impossível. É impossível. Então, são exemplos simples que vão enriquecendo. Outra coisa que nós percebemos, é uma pesquisa que a gente está fazendo recente agora, é uma pesquisa recente no mundo, é um campo ainda inexplorado, que é a chamada retradução. Você pega porque todos os textos do Novo Testamento estão em grego, mas a gente sabe que Jesus falava aramaico. A sociedade lá falava aramaico e hebraico. E qual que é o trabalho, então? Você pega as falas de Jesus que estão em grego e retraduzem para o aramaico. Tenta fazer uma volta, porque nós não temos nenhum manuscrito em hebraico e em aramaico. Então você tenta fazer uma volta. Quando você passa as falas de Jesus para a língua materna dele, que é o aramaico, surpresa, está tudo em formato de poesia. 98% da fala de Jesus obedece a um padrão de poesia, com rima e ritmo. E um francês chegou a levantar uma hipótese, e agora já está confirmado, mas precisa explorar isso mais, né? Que essa poesia dele, ela possui 4 ritmos de 2 acentos, 3, 4 e 5 acentos. E a pesquisa agora se concentra num campo. Quando ele quer consolar, ele usa um tipo de acento. Quando ele quer chamar atenção, ele usa outro tipo de acentuação poética. Acento é de sílaba tônica, que é assim, ó, 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele muda esse ritmo, a mensagem que ele está querendo veicular é diferente. Então, Jesus deixa de ser uma figura puramente religiosa e passa a ser aquilo que o Espiritismo sempre o apresentou, o governador espiritual do orbe. Um espírito de suprema hierarquia, que já pisou na terra, um mestre dos mestres, cujo ensino contém poesia, musicalidade, conteúdo, espiritualidade. É como se Jesus ressuscitasse, no sentido metafórico, diante dos nossos olhos. Deixa eu pegar um gancho na pergunta, claro, e no esclarecimento que o senhor está fazendo, porque existem muitos companheiros dentro do movimento espírita que dizem que Jesus teve que conviver com os essênios para se preparar para a missão dele. Isso aí é fantasia, né, doutor? Pois é. Olha que coisa curiosa, né? Essa tese vigorou no final do século XX, final do século XIX, início do século XX, em alguns meios acadêmicos. No entanto, no livro Consolador, quando o Emmanuel é perguntado diretamente sobre essa questão, ele diz que não, que ele não havia convivido com os essênios. E é bom lembrar que o livro Consolador foi publicado por volta de 1939. Pois bem, em 1948 foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. 1948, portanto, quase 10 anos após Emmanuel ter feito essa afirmativa. Descobriram os manuscritos, que são os documentos da seita dos essênios, né? Os documentos que eles tinham. Então é uma fonte histórica primária para nós entendermos essa sociedade. Depois de mais de 30
30 anos de estudo, porque foi uma confusão esses manuscritos, né? Eles foram levados para cá, levados para lá, não podia pesquisar. Quando foram publicados, hoje inclusive estão disponíveis na internet, a Google digitalizou todos os pergaminhos do Mar Morto, então você pode entrar no site e vê-los todos, né? Os estudiosos se debruçaram sobre aquele conjunto de pergaminhos e chegaram a uma conclusão: não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então não há a menor possibilidade de Jesus ter passado pelos essênios. Isso é fato histórico. Só que Emmanuel já afirmava antes dos manuscritos serem descobertos, mas por incrível que pareça, seu Hélio, tem espírito até hoje fazendo esse tipo de afirmativo. Então eu sempre penso assim: nós precisamos recuperar aquele conselho de Kardec. A fé espírita é uma fé raciocinada. Então nós espíritas temos o dever de atualizar o nosso conhecimento. Porque se nós não reciclarmos, né, como dizem, né? Se não houver uma reciclagem do conhecimento, um estudo contínuo, um estudo disciplinado e metódico, a gente corre o risco de estar falando coisas que já não tem mais sentido, que já foram descobertas, e mais, que a espiritualidade já revelou antes da própria história humana ter descoberto. Haroldo, primeiramente, né, Isabel do Correio Fraterno, gostaria de parabenizar o trabalho que a gente vem acompanhando e nos identificamos muito com essa nova era da comunicação que, em parte, o seu trabalho simboliza, né? Somos todos de comunicação e a gente vibra quando o trabalho nosso fortalece, né? Sim, sim. Por falar em comunicação, que aliás é a tônica da coletiva hoje, que é a gente buscar a raiz e como é que a gente expressa isso, esse conhecimento humano, a nossa interpretação, para as pessoas, né, através de palestra, livros, ou seja, a comunicação em massa. E eu vejo esse congresso simbolizando, para mim pelo menos, um fato marcante. Nós temos a presença do Divaldo, que faz um trabalho, prestou um serviço e presta um serviço extraordinário para o movimento espírita no sentido da divulgação através de palestra, né, 60 anos aí ou mais, de comunicação com a massa sobre a doutrina espírita. E vejo um trabalho realizado, principalmente assim, por você, que eu percebo, primeiro nesse resgate do que é esse conteúdo primitivo do cristianismo, uma releitura desse conteúdo, e um outro fato que eu acho fantástico, além das palestras e dos livros, o projeto podcast. Tá? Eu acho que é legal o público entender o que é isso, que proposta é essa, e o porquê que eu faço esse paralelo entre a comunicação expressada pelo projeto de Valdo Franco e essa comunicação podcast Haroldo Dutra. Estou personificando para a gente entender, lógico que não é você sozinho, claro. Né? Eu queria que você falasse um pouco para nós o que simboliza e por que o podcast. A gente entende que são projetos complementares e não excludentes, porque a seara de Jesus é muito ampla e o Divaldo representou aquele trator que abriu os caminhos, que abriu as estradas e que deixou um campo pavimentado para a divulgação do Espiritismo. E esse formato da palestra do Divaldo, ela tem um objetivo de atrair o grande público, atrair a grande massa, através de um processo de sensibilização, de poesia da sua fala, da história contada com uma certa encenação, e que produz uma mobilização interior em quem está ouvindo. A pessoa fica emocionada, ela se sente mobilizada, e ela fala: eu quero conhecer essa doutrina, eu quero conhecer esse espiritismo, eu quero conhecer esses princípios. E aí começa o nosso trabalho, né? Que é um trabalho mais dialógico, é um trabalho mais de conversa. Então, o nosso trabalho, ele pega num segundo momento, depois que a pessoa chegou, em que ela agora sente sede de diálogo. Então, o podcast nasceu quando nós tivemos uma intuição que, se você colocasse um microfone aqui, reunisse pessoas, estabelecesse uma pauta de temas a serem conversados e debatidos, as pessoas se preparassem e sentassem aqui e começassem a conversar sobre esse tema, as pessoas iam querer ouvir a conversa. E foi, porque aí não tem eu não preciso postar a voz, eu estou conversando.
Às vezes a gente grava o podcast lá, tem um pão de queijo, tem um café, uma água, porque nós queremos o quê? Reflexão sobre o conteúdo doutrinário. E por que isso é uma sede? Porque o movimento espírita, a Casa Espírita e o movimento federativo, ele se preparou e muito bem para receber quem está iniciando. Mas o movimento espírita está muito carente para os veteranos. Os veteranos de espiritismo não encontram espaço. Só um detalhe, então, o podcast chama Pode Ser, né? Acho que é legal explicar até para o público o que é uma palavra inglesa. Hein? Assim, a gente não tinha recurso nenhum, né? Então não tinha recurso, não tem, né? Nem para comprar sede, nem para sala, nem para nada. Então nós falamos, não tem problema, nós vamos criar um espaço virtual, uma página. Então fizemos estatutos em Instituto Assistencial Ser, né? A gente tem uma atividade de assistência também, envolve, e essa atividade de produção de conhecimento, de divulgação doutrinária, que o nosso papel está centrado nisso, né? É a caridade consistente na iluminação. A gente acredita que iluminando o homem, você está dando para ele o recurso mais importante que ele precisa. Porque o homem iluminado, ele será um homem que não terá necessidades materiais, necessidades de dor. Porque todas essas necessidades são aguilhões para nos conduzir à iluminação. E então fundamos o portal e o que a gente tinha? Tinha vontade de conversar. Então você encontrava uma pessoa que tinha 30 anos de espiritismo e ele queria debater questões do Livro dos Espíritos, queria debater questões do Evangelho, e não tem espaço para isso, não tinha espaço para isso. Então, vamos gravar o podcast, vamos conversar, vamos falar, vamos expor. E foi uma surpresa muito grata, é um projeto que a gente quer continuar, dar sequência, em outros formatos, até, pensando até numa coisa filmada também, de conversa. Eu tenho sentido que alguns congressos, como esse aqui de Franca, né, o Congresso de Goiânia, da Federação Espírita de Goiás, tem adotado esse formato da conversa, e eu tenho sido um pouco rebelde, porque eu encontro com os expositores, eu encontro com o Alberto Almeida, encontro com Sandra Borba, encontro com o próprio Divaldo e com outros, e eu converso. Pego eles no almoço, a gente abre livro, começa a debater, e eles ficam porque estão todos morrendo de vontade de conversar. Com muita vontade de compartilhar conhecimento. Eu acredito que nós estamos num novo paradigma. Depois da internet, das redes, o paradigma hoje se chama compartilhamento, construção coletiva do conhecimento. Então eu não compareço a um podcast, e aí a gente deu o nome de Pode Ser, porque era Instituto Assistencial Ser, ficou Pode Ser, né? São os criativos lá, são os artistas que tem, né? Eles voam e graças a Deus, né? Tem essa sensibilidade artística. E a gente não comparece a uma conversa, a esse debate, como alguém que detém o conhecimento, mas como alguém que tem peças do quebra-cabeça e está interessado em montar o quebra-cabeça junto. Então vem um, dá uma contribuição, corrige o que você está falando, faz uma observação, você revê aquilo que você falou. É um processo de ajuste para a construção do conhecimento. Acontece que depois de ter feito isso tudo, depois de a gente ter iniciado o podcast, feito isso tudo, eu decidi reler a Revista Espírita de Kardec. E quando eu abro o primeiro mês da primeira Revista Espírita de Allan Kardec, eu percebi que quem inaugurou isso foi Allan Kardec. Ele diz assim na Revista Espírita: essa será uma tribuna livre. Discutiremos, mas não disputaremos. Ou seja, não tem disputa. Não tem, a minha opinião é melhor do que a sua opinião. Não tem disputa. Porque disputa é vaidade, é orgulho. Tem discussão. Tem colocação de ponto de vista, aparta. Então Kardec fez isso. Aí eu me senti atrasado. Meu Deus, mais de 100 e tantos anos para a gente entender o que o codificador visualizou, o que ele criou, a próxima revista do Caibá, que pegava Leon Denis, Gabriel Delane e colocava-os para escrever artigos, para discutir, e é o que nós estamos sentindo falta hoje. Os espíritas veteranos estão sentindo necessidade de dialogar, de debater.
E será através do debate que nós vamos aprender coisas do Espiritismo que estão adormecidas e vamos participar do avanço do Espiritismo rumo ao futuro. Obrigada, Haroldo. Eu concordo plenamente. Se pudermos fazer parte do podcast, nossa, pode ser que com certeza. O podcast é uma sala aberta. Quem quiser entrar, com certeza. Gracinha, obrigada. Pode ser. Agora, vamos voltar a Aparecido Belvedere, da editora Clarim de Matão. O Haroldo, é o seguinte, voltamos agora sobre a informação impressa, certo? Os livros. Qual o seu ponto de vista e por quê? Que depois que você lançou o seu livro, falando das parábolas, que a gente sabe que é um sucesso, está vendendo bastante, e o Parábolas do Ensino de Jesus e Caio Barchuti também até aumentou a vendagem. Por quê, no seu ponto de vista? Eu sempre cito essa coisa maravilhosa, diz que o Chico, certa vez, foi convidado aí no aniversário de uma casa espírita, perto de Barretos, uma cidade muito pequenininha, não me recordo o nome agora, e quando ele chegou lá, a cidade estava lotada, polícia militar, aquela casa cheia, e quando o Chico tomou a palavra, ele disse assim: eu sei por que está cheio aqui, porque todos estamos com saudade de Jesus, com muita saudade de Jesus. E eu acredito que as pessoas estão com saudade de Jesus, do verdadeiro Jesus. Desse Jesus, verdadeiro no sentido daquele Jesus que transparece das páginas do Evangelho. Esse ensino cristalino, esse ensino moral. E quando a gente toca nesse tema, é como se mexesse no coração das pessoas. Porque o Evangelho está no nosso coração. Todos nós, espíritos em evolução na Terra, estamos sob a tutela de Jesus, que é o nosso governador espiritual, estamos mergulhados na sua influência, no seu amor, na sua atuação, e nós sentimos. Nós sentimos, quando toca nesse tema, as pessoas acordam para essas realidades profundas, e aí é sempre uma surpresa para a gente. O livro Parábolas já vendeu mais de 13 mil exemplares, né? E tudo que a gente pretende é inaugurar no movimento espírita um debate sério sobre o Novo Testamento. Um debate sério. Que se instaura uma conversa, que o maior número possível de pessoas se debruçem sobre o Evangelho e nós comecemos a estudar, a ler obras de irmãos católicos, evangélicos, judeus, que são grandes estudiosos, para que a gente atualize o nosso conhecimento, para que a gente resgate o que está dormindo na obra de Kardec e na obra de Chico Xavier. Está dormindo porque nós não tivemos ainda os olhos de ver. É isso, o propósito é de levantar esse debate e retomar essas lições, porque a gente sabe que ali está a chave para a nossa libertação espiritual. Haroldo, Isabel, você está dizendo que uma vez interpretado da forma mais próxima da realidade todo esse conteúdo do cristianismo primitivo, nós espíritas poderemos e deveremos reler as obras fundamentais e certamente a gente vai aprender e deter a real mensagem desse maravilhoso trabalho aí. Eu digo isso assim, nem digo de uma forma teórica, da boca para fora, não. Ultimamente eu estou vivendo essa experiência. Eu resolvi reler, né, 25 anos já de movimento espírita que eu tenho. Resolvi reler a obra de Kardec. Eu quero reler toda a obra de Kardec, na cronologia. Então, pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos em francês. Estou lendo a obra em francês. Primeira edição em francês do Livro dos Espíritos, aí depois o primeiro fascículo da revista, lendo na sequência. E eu falei, meu Deus, eu não conheço Kardec. Eu não conheço Kardec. Eu estou assombrado. Estou assombrado. Eu tenho lido coisas que eu falei, não é possível que eu passei por isso. Eu não acredito que eu passei por isso. Não acredito. Não é? E tenho, sempre que eu posso, convidado amigos, falando, lê isso aqui. Lê isso aqui. Deixa eu traduzir para você. É isso aqui, ó, pega a tradução. A pessoa fala, meu Deus do céu, não é possível que Kardec escreveu isso. Você escreveu isso. Está aqui na obra dele. Né? E, bom, uma outra experiência
eu recebi um audiobook do livro Consolador, do Emmanuel. E Belo Horizonte hoje, como as grandes capitais, é um problema de trânsito sério. Você anda 10 quilômetros, demora 1 hora. Né? Então, não tem como brigar com isso. Eu coloco lá o audiobook e vou ouvindo. Eu falei, não é possível. Eu não li o Consolador. Porque eu vou para o serviço ouvindo o Consolador. Eu falo, eu não li isso. Porque as percepções são diferentes. Quando você lê, você capta algo. Quando você ouve, você capta outra coisa. Quando você dialoga, é outro aprendizado. Então são sensibilidades diferentes. Sensibilidade visual, sensibilidade auditiva, sensibilidade argumentativa, são diferentes. E aí eu cheguei a uma conclusão. Essas obras são como que trechos de um oceano. Você pode mergulhar 1 metro, pode mergulhar 2, pode mergulhar 30 metros de profundidade. É um oceano de profundidade. E tem me surpreendido, e isso está sendo maravilhoso. Aí eu fico pensando, se não seria interessante nós voltarmos a essa prática. Voltarmos a essa prática do diálogo, da reflexão, da conversa, mas a conversa fundamentada. A conversa fundamentada não é a conversa de achismo. Não é eu pegar uma pessoa e falar, o que você acha sobre a Lua? Não é isso, né? Eu preciso, para você se manifestar sobre um tema, você precisa de uma leitura prévia, você precisa de um estudo prévio, você precisa se preparar para isso, para que a conversa seja enriquecedora e para que você não fique reinventando a roda. Então, às vezes, tem coisas que as pessoas perguntam de parábola, eu falo assim, você já leu o livro do Caibachuta? Ele tem só 70 anos, ou mais, né? Tem só dezenas de anos. Você já deu uma lida lá? Dá uma lida. Aí a pessoa fala, meu Deus, não sabia que existia esse livro. Então a gente precisa voltar para não ficar reinventando a roda, ou o que é pior, regredir, emitir opiniões ou estabelecer determinadas coisas que já foram superadas por esses grandes trabalhadores do Espiritismo. Eles já se debruçaram sobre essas questões e já apresentaram reflexões profundas sobre o tema e que nós precisamos retomar. Haroldo, deixa eu fazer uma pergunta para quando a gente analisa o mundo hoje, apesar de a gente ter quase 200 países, a gente não tem mais fronteiras de comunicação. Não temos mais fronteiras, né? Coisas que acontecem aqui, o mundo fica sabendo, o que acontece lá, nós sabemos. E, de acordo com o mercado, vamos dizer assim, o Brasil é considerado um país da vez. Eu diria que nunca, não parafraseando ninguém, né, mas nunca o mundo olhou tanto para o Brasil como tem olhado. Nunca o mundo procurou conhecer coisas do Brasil como tem. E como nós vivemos no mundo globalizado, nós não podemos considerar que nós vivemos numa ilha. Não podemos considerar. A partir do Espíritas, entendemos que a doutrina é tão maravilhosa, tão transformadora. Qual que é o nosso papel nesse mundo, no sentido de levar essa mensagem, fazer alguma coisa de forma diferente, do que simplesmente falarmos para nós mesmos, mas falar para o mundo. Você mostrar ao mundo que o Brasil não tem somente essas características que estão sendo vistas. Tem coisas, apesar de não terem sido originadas aqui, mas tem sido divulgada, comunicada, praticada, coisas maravilhosas que o mundo precisa conhecer. Exatamente. Qual que é a sua ideia disso? Como é que a gente pode trabalhar para isso acontecer? Engraçado você estar falando isso. Há 1 mês atrás, uma colega veio me contar uma coisa e quando ela me contou, eu acabei não suportando e chorei igual criança. Ela me contou que tinha um irmão evangélico e que ele evangélico mesmo, fez seminário teológico, engajado, tudo. E ela emprestou, deu para ele ler, falou, quero que você leia isso, o livro Paulo Estevam. Paulo Estevam. Ele leu o livro todo. Depois de 1 mês, ele chegou para ela e falou assim, você realmente acredita em tudo que está nesse livro aqui?
você acredita em tudo? Ela falou assim, acredito em tudo que está aqui. Aí ele virou e falou assim, engraçado vocês espíritas, se nós evangélicos acreditássemos em tudo que está nesse livro aqui, nós teríamos mudado o mundo já. E isso me remete a uma passagem do próprio Paulo Estevão, que é no final da segunda viagem de Paulo, quando ele chega na igreja de Corinto. E aí ele começa a ficar emocionado, porque ele não conseguia atender todo mundo. Porque não tem jeito, né? Você imagina, você ir em todas as casas espíritas hoje, é impossível, né? Fazer todas, não tem jeito, tem um limite físico. E ele começa a chorar, porque ele sente como se tivesse falhado na missão que Jesus entregou a ele. Seria impossível ele voltar a todas as igrejas e resolver pessoalmente os problemas. E aí Jesus aparece na igreja de Corinto para ele, materializa-se na igreja de Corinto. Ele se ajoelha, e Jesus fala com ele, Paulo, não te agastes com as necessidades do serviço. O valor da obra não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo do seu verbo, da sua vida e da sua exemplificação. Usa os poderes do Espírito. E o Paulo, sem entender nada. E eu, fazendo uma parte aqui, por que Jesus disse em parábolas para ele? Usa os poderes do Espírito. Eu podia ter dado uma instrução direta já. Faz isso. Não. Porque Jesus não falava só para ele. Quando Jesus dá uma lição, ele fala em parábola porque ele quer falar para as futuras gerações. Inclusive para nós, né? E aí o Paulo fala, usa os poderes do Espírito. Ele fala, Paulo, escreve para as igrejas. Escreve. E aí começa o movimento das cartas. São os primeiros textos do Novo Testamento. As cartas, ele começou a escrever e aí os cristãos começaram a trocar cartas entre si. Se Jesus voltasse hoje, ele falaria para todos nós, né? Usa os poderes do Espírito, que é Twitter, Facebook, rádio web, vídeo web, televisão, filme, usa. Mas falta em nós espíritas o que os espíritos na codificação dizem a respeito do homem de bem. Os homens de bem são tímidos. Há uma timidez em nós. É incompreensível uma comunidade que tem 12 milhões de adeptos, segundo o último censo. 12 milhões de adeptos. E a gente luta com falta de recursos. É engraçado isso, né? Porque imaginemos que 10% dos espíritas do Brasil, 1 milhão de espíritas, doassem R$50 por ano para um projeto. Nós teríamos 50 milhões de reais para realizar televisão, rádio, para tudo, para fazer tudo. E aí os espíritos respondem na codificação. Por que os maus predominam? Porque eles são intrigantes e audaciosos. Eu acho que está um pouco essa resposta para a gente. Está faltando a audácia e está faltando a gente ser intrigante. Porque o mal, ele é bonito, né? Ele vem numa capa bonita, colorida. Aí quando a gente vai falar de Jesus, coloca numa capa feia, sem cor, sem vida. Não é? Parece que quando vai falar do bem tem que ser feio. É engraçado isso, né? Por que não pode ser bonito? Por que não pode ser atrativo? Por que não pode ser gostoso de ver? Eu não estou falando em megalomania, em perder a simplicidade de jeito nenhum, não é isso. Porque o bonito também está no simples, né? Mas o simples é diferente do simplório. O simples é diferente do mal feito. Tem pessoas que confundem simplicidade com desorganização, confundem simplicidade com indisciplina, confundem simplicidade com desmazelo. Não é isso. Né? Basta olhar para a criação infinita. Um peixe é simples? É simples. Um beija-flor é simples? É simples, mas é lindo. É uma obra-prima. Então, falta isso na gente. Para que a gente conecte o mundo. O Espiritismo tem um patrimônio
tem preço. A literatura espírita, o patrimônio que nós temos, os missionários que encarnaram no Brasil. Você pensa em Eurípides Bassanufo, Caibá Chuta, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Edivaldo e tantos outros, né? Tanto, eu estou sendo até injusto aqui, ficaria horas aqui citando, né? Que fizeram a história do Espiritismo, e nós não estamos conseguindo levar isso para o mundo. Né? Tem YouTube, tem tudo. Então precisamos fazer esse movimento e acreditar e levar, acreditar que existe uma caridade que o mundo está carente. Até quem mora na Suíça tem necessidade dessa caridade, que é a caridade da iluminação. Levar luz espiritual. Doutor Haroldo, Espiritismo é doutrina. Renovação é transformação moral. Espiritismo, a gente tem uma visão geral dele através das leituras, dos livros que a gente estuda. Agora, a reforma moral, doutor, é muito difícil. De que maneira que a gente pode harmonizar isso e conseguir essa realização? O Emmanuel nos ensina, né, esse é o que eu aprendi com ele no livro Pensamento e Vida, que a renovação moral, ela tem uma mola fundamental, se chama vontade. Então tem que trabalhar o querer. O querer. E isso é difícil. O querer é o mais difícil, não é o fazer. É o querer. Aí eu me recordo de um caso, né? Diz que um senhor parou num posto de gasolina para abastecer o carro e tinha um cachorro chorando. E aí, enquanto o carro estava sendo abastecido, aquele cachorro ruivando e chorando, e o senhor foi ficando angustiado com aquilo, falou, meu Deus do céu. Aí chamou o moço e falou, escuta, esse cachorro é do senhor? É, o cachorro é daqui. Por que esse cachorro não para de chorar? É porque ele está deitado em cima de um prego. Mas, pelo amor de Deus, por que ele não levanta? Não, é porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. E o espírito humano parece viver nisso. A gente se acostumou com uma dor. A gente se acostumou com um processo de renovação pela dor. Então a gente espera ter um problema familiar, espera ter um problema no casamento, espera ter um problema com os filhos, espera ter um problema profissional para poder mudar. Né? Então o Emmanuel diz isso, ele fala assim, se você escutar o que as pessoas ao seu redor lhe dizem, você cumprirá integralmente o que foi programado. Mas há pessoas que escutam o canto do pássaro e outras só são capazes de escutar uma bomba que explode ao seu redor. Né? Então a gente fica esperando as bombas. E é curioso isso, porque quando você está num caminho errado, vem uma pessoa e fala, ô fulano, ô Haroldo, cuidado com isso, hein? Isso aqui não está bem. Aí vem um outro, fala a mesma coisa, a gente não escuta. Né? Falta vontade, falta o querer. A hora que a gente quiser desejar a transformação, desejar o amor, desejar a transformação e a renovação pelo amor, não pela dor, pelo amor. Aí nós vamos dar um salto, nós vamos fazer igual Saulo. Haroldo, eu gostaria de saber como é que você está montando esse arquivo de manuscritos, de coisas que você está tentando montar algum museu. Conta um pouquinho a respeito disso para nós. Bom, nós temos ideias mais para frente de termos um projeto grandioso que possa abarcar todos esses projetos, mas a gente está numa fase de gestação ainda, né, da ideia. E temos um ponto intermediário. O Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, nos convidou para coordenarmos um núcleo de estudo e pesquisas do Evangelho dentro da Federação Espírita Brasileira, levando material e criando um programa nacional de estudo do Novo Testamento e do Evangelho. E a primeira pedra fundamental desse programa será a conclusão da tradução do Novo Testamento. Por isso que eu estou agora recusando os estudos, estou me debruçando para terminar isso, né? A tradução do Novo Testamento, e a gente começar esse projeto.
E a ideia que eu tenho do núcleo é fazer algo compartilhado. É ter pessoas em vários estados que funcionem como uma rede. Que a gente possa dialogar, trocar informações, trocar estudos, transmitir estudo de evangelho online, com pergunta online, criar uma rede de interação. Porque aí nós vamos ter uma produção coletiva de conhecimento e uma reflexão coletiva em torno do Novo Testamento. Afinal de contas, o centro não é Haroldo, ou fulano, ou Beltrano. O nosso guia e modelo é Jesus, nós temos que nos reunir em torno dele. E eu fiquei muito feliz, porque, por incrível que pareça, pela primeira vez, a Federação Espírita Brasileira, na sua história, abraça um programa de estudo à luz do Espiritismo do Novo Testamento. Do Novo Testamento inteiro. Então não é a obra do fulano que comenta o Novo Testamento. É interessante isso. É um estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, principalmente na base kardeciana. É um avanço, né? Vamos encerrar, gente? Mais uma? José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. Haroldo, a gente acompanha você desde 2007. Gravando seus vídeos. Então, a Rede Amigo hoje, a procura no busca da Rede Amigo, o que mais tem é Haroldo Dutra Dias. Nossa, meu Deus, né? Então, agora não é para jogar confete aqui, não. Não, é porque é saudade de Jesus, É saudade de Jesus. Como você disse a respeito da divulgação, a gente que está à frente, com dificuldades de todos os gêneros, né? Para vencer e levar essa mensagem, a gente vê que a repercussão é muito grande fora do país. E tem gente ainda que não percebeu isso. Você disse, se Kardec estivesse, né, na nossa época, eu acho que ele teria uma equipe em cima disso para estar divulgando a doutrina espírita. Você disse também encontros de perguntas. Eu até conversei com o Júlio a respeito de fazer algo, algum dia, ao vivo, você respondendo ao vivo via internet. Então eu queria ver qual a possibilidade disso. Mas antes, tem outras coisas. Eu recebo uma imensa quantidade de e-mails, de uso inclusive, que tem ali no computador, solicitando o teu contato para entrar em contato com você. Então eu não sei se eu posso repassar, eu estou repassando. Claro, eu sei que a gente hoje, o Portal C, o meu Facebook, é até bom esclarecer isso, né? Está na Rede Amigo Espírito, na Rádio Fraternidade. O meu Facebook hoje é um Facebook público. Então toda pessoa que pede adesão lá, eu aceito como amigo, e hoje o SER coordena as palestras, né? Eu peço só desculpa para os amigos que às vezes mandam, porque diariamente eu recebo em torno de, o pessoal que organiza lá, de 50 a 100 convites para falar em aniversário de casa espírita. Então não tem como atender, porque o ano só tem 52 semanas. Não é? E eu tenho um filhinho que vai fazer 6, uma filha que vai fazer 19, tem a esposa que agora, tem que dar atenção. Uma das perguntas que mais vem é a respeito do Novo Testamento. Isso. Que estão todo mundo procurando esse livro e não acha. Isso, então é o que nós estamos falando. Agora, o início do ano que vem, nós teremos a 2ª edição do Novo Testamento, completa, de Mateus a Apocalipse, pela FEB. Eu estou terminando, por isso eu tenho recusado muito convite de palestra, porque eu preciso me debruçar agora e terminar essa tradução. Eu já recebi até puxão de orelha da espiritualidade. Eu fui fazer em alguns congressos em outros estados, médios que não me conheciam, falaram, tem um recado aqui para você, e tu puxou a orelha. Viu? Então agora eu tenho que terminar, porque é muito importante, né? Precisa de uma tradução. Só para encerrar, Haroldo, a gente, trabalhando aqui, a gente vê quantas dificuldades a gente teve. Eu queria que você narrasse para nós qual foi a maior dificuldade que você teve nessa tua trajetória, produzir algum trabalho, e qual foi a maior gratificação, a maior alegria, a maior coisa que você sentiu que os amigos espirituais realmente estavam abrindo as tuas portas e mostrando o caminho certo. Nesse trabalho o que mais me entristeceu, assim, o que mais doeu no meu coração,
foi quando a gente chegava com um projeto de divulgação do Evangelho, com um Pode Ser, com um projeto aqui desenhado, antes dele se realizar, para amigos espíritas, pessoas de muito tempo no movimento espírita, com recursos para ajudar, e as pessoas não ajudavam. Né? E foi uma lição para a gente, lição de entender uma frase do Chico, que uma vez o Chico recebeu um grande empresário, 4 horas da manhã, a gente bateu na porta da casa dele, procurou um grande empresário, não vou poder dizer o nome. E esse empresário chorou, ficou chorando. Chorou até às 6h30 da manhã. O Chico atendeu. Quando ele entrou lá, o Chico disse que já estava esperando ele. Quando o empresário foi embora, uma pessoa comentou: nossa, mas esse homem é muito rico. E o Chico disse assim: coitado, tem muita pena dele. Ele é muito pobre porque ele só tem dinheiro. Ele é muito pobre porque ele só tem dinheiro. Então, realizar os projetos sem recurso tem sido uma lição para mim. No início dolorosa, mas que agora eu agradeço a Jesus de joelhos. Por quê? Porque me ensinou que o dinheiro é o recurso menos valioso. O recurso mais valioso são os corações. E é o que me deu mais alegria, completando a resposta. O que me deu mais alegria? É uma pessoa chegar e falar assim: olha, eu não tenho dinheiro nenhum. Pelo contrário, eu estou passando necessidade. Mas eu quero doar o meu trabalho aqui, eu vou gravar. Olha, eu não tenho recurso nenhum, mas eu vou filmar. Eu sei filmar, então eu vou filmar. Olha, eu não tenho recurso nenhum, mas você pode usar isso aqui. É comovedor. Então foi uma lição para mim. O meu espírito ainda endurecido, né? Um espírito ainda que precisa de aprender essas coisas, mas hoje eu valorizo. A coisa mais importante é um coração cheio de boa vontade. O dinheiro é o recurso menos valioso. Menos valioso. O Rubens de Castro pede para dizer ao senhor, ele me fez esse pedido ali através do Skype, que a partir do dia 7 estará na grade de programação da Web Rádio Fraternidade o projeto 7 Minutos com Emmanuel. 7 minutos. E pede para o senhor, se tiver vontade de tecer maiores considerações a respeito desse projeto, aproveitar esta oportunidade, porque a web está transmitindo ao vivo a sua palavra. Vamos fazer melhor, nós vamos gravar então lá no C uma apresentação falada para que o projeto seja veiculado pela Rádio Web Fraternidade, porque aí nós vamos fazer uma saudação aos amigos da Rádio Fraternidade, tanto os que trabalham, né, como o seu Aurélio e todos que estão nos bastidores, e a massa de ouvintes da Rádio Fraternidade, por quem eu tenho um carinho muito especial. Aproveito para mandar um abraço para todos, né? Então nós vamos fazer uma saudação para iniciar o projeto lá. Vamos fazer melhor. Obrigado, Haroldo. Eu antes de vir para cá, comprei no stand da USE o Parábolas de Jesus. Eu estava lendo a apresentação do Francisco Batista do Paraná. O Francisco. E ele comenta nessa apresentação sobre a emoção que ele sentiu em cada trecho desse livro. E depois de ter participado desse momento aqui, eu entendo muito bem por que ele vivenciou as emoções lá. Eu tenho certeza que a parte da tarde vai ter muita gente emocionada no nosso congresso. Muito obrigado, Haroldo, pelo seu tempo. Eu que agradeço, né, o carinho do convite e tudo. E essa emoção eu sinto também toda vez que participo de algo assim, porque quando nós começamos a falar de Jesus à luz da doutrina espírita, nós entramos em sintonia com esses grandes espíritas do passado que tinham esse ideal. Então é como se nós elevássemos a nossa vibração e entrássemos na esfera de atuação deles. E aí a gente sente uma emoção mesmo, profunda, porque é como se nós voltássemos para as nossas raízes. Kardec, Bezerra, Eurípides, Caibá, Ivone, sabe aquele espiritismo que você se emocionava, que o coração batia acelerado? É isso.
Haroldo, é uma alegria muito grande. Adorei o bate-papo com você. Queria deixar aqui assim a nossa vibração de amor e de luz do Correio Fraterno. Você não precisa nem pedir prece, porque você está no nosso coração para que o seu projeto se realize e possa iluminar muitos corações. É uma alegria para nós ver a sua inquietude. Que bom, parabéns. Obrigado, gente. Muito obrigado. E nós da Web Rádio Fraternidade queremos dizer ao Dr. Haroldo Dutra que a nossa equipe é macaca de auditório do seu trabalho e da sua pessoa, usando uma expressão bem popular, né? E assim, Rubens, nós chegamos ao final desta entrevista coletiva que o Dr. Haroldo Dutra Dias concede aos jornalistas presentes aqui na Escola Pestalozzi, onde está sendo realizado o 15º Congresso Espírita do Estado de São Paulo, promovido pela USE. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.